Salve amigos do canal, muito boa noite a todos. Está começando agora mais um Giro no Ar, no Detetives Vascaínos, aquela resenha informativa esperta. Tem muito assunto para a gente repercutir aqui, principalmente o vai e vem do mercado da bola vascaíno. De ontem para hoje o clube sacramentou 2 reforços, um deles já está no Rio, o zagueiro Robert Renan. O outro está arrumando as malas para em breve desembarcar em solo brasileiro. O meia Matheus França, cria do rival. Enquanto isso, a diretoria corre atrás de mais zagueiros. A ideia é trazer alguém aí que possa dar um respaldo ao sistema defensivo e ser uma contratação incontestável. Após perder Cuesta, o corre-corre ficou ainda maior, até porque o time segue com zagueiros improvisados e com um duelo importante pela Copa do Brasil batendo a porta. Precisa trazer o quanto antes para registrar aí as novas peças nesses campeonatos. Tudo sobre os novos reforços do Vasco, os detalhes de bastidores, as movimentações do clube por novos alvos, você encontra aqui. Então, olha, vem comigo, junte-se a nós, deixe o like, compartilhe o conteúdo, dê aquela moral que só você sabe dar. Bom, meus amigos, como é notório, o Vasco precisa qualificar o seu elenco e com base nisso teve que correr atrás nos últimos dias para ir ao mercado por novas peças. Peças para o sistema defensivo e para o ataque. E assim vem sendo, muito diálogo, muita costura, muito papo, tudo no sentido de o quanto antes tais reforços desembarcarem por aqui. E como o executivo Admar Lopes essa tarefa? Sem dinheiro em caixa para negociar cash, o executivo precisou aí de muita lábia, muita costura para buscar esses jogadores, né? Até porque com isso teve que aguardar algumas transações que o Vasco realizou envolvendo saídas para poder também bancar os nomes que tinha na manga, que tinha em vista. Por isso essa demora na chegada dessas peças que pode comprometer inclusive o planejamento, caso elas não consigam ser aí inscritas a tempo nessa próxima fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, ok, é mais fácil. Mas na Copa do Brasil o Vasco precisa inscrever até um dia antes do jogo. Contra o Botafogo, esses jogadores, mesmo que não sejam utilizados nessa primeira partida. Por isso, o Vasco intensificou as ações para que os detalhes burocráticos fossem alinhados entre as partes. E o primeiro reforço, depois desse esforço todo, que desembarcou hoje no Rio, vindo de Brasília, onde já estava ali há um mês, mais ou menos, aprimorando a sua forma física, como a gente mostrou ontem aqui no canal. O zagueiro Robert Renan, o atleta desembarcou no início da noite, no Galeão, nos próximos dias vai assinar o seu vínculo com o Vasco. Antes fará exames médicos nesse final de semana e aparar algumas arestas junto aos clubes para que seu vínculo seja então sacramentado. Ele chega por um empréstimo por 1 ano, com o Vasco tendo a opção de compra. Os valores ainda não foram revelados. Vascaíno assumido, o Robert se apresentou à imprensa junto com a sua filhinha, que estava lá, trajada com uma roupa com o símbolo do Vasco. E revelou que jogar no Cruz Maltino era o sonho de sua família. Ele disse também estar apto fisicamente, mas que ainda precisa ajustar ali alguns detalhes da transferência junto ao Zenit da Rússia. Não falou muito não, deu só esse cartão de visita, até porque há coisas ainda a serem debatidas e a prudência é muito importante nesta hora. O que sabemos é que o jogador está motivado com esse retorno ao Brasil, ainda mais jogando no clube do seu coração, porque ele vê a chance de evoluir na carreira, sendo aqui treinado pelo Fernando Diniz, que tem o costume de potencializar os atletas. Aqui no Brasil, sua última passagem não foi muito legal, junto ao Internacional de Porto Alegre, onde ficou marcado negativamente com falhas que comprometeram aí a sua atuação por lá. E agora é a chance de dar a volta por cima. Assinando até segunda, o Robert Renan tem tudo para ser regularizado no bid da CBF até terça. Mas claro, vai precisar de uma força-tarefa e além disso ter o aval da comissão técnica para que possa ser relacionado contra o Botafogo. Bom, e além do Robert Renan, o Vasco encaminhou a contratação do Matheus França, né, o cria do Flamengo, que estava no Crystal Palace da Inglaterra. O Clube Cruz Maltino chegou a um acordo lá tanto com os representantes quanto com o clube da Premier League e aguarda aí o jovem no Rio, de repente até o início desta próxima semana, para eles fazerem aí exames médicos e assinar contrato por um empréstimo aí até junho de 2026. Empréstimo esse que não virá com opção de compra, porque o clube inglês não tem intenção de se desfazer do jogador. Embora não tenha sido muito utilizado por lá, já que andou se lesionando muito, principalmente na pré-temporada, eles acreditam
no potencial do jogador e no investimento feito na época e prefere com isso que o atleta siga aqui ganhando mais minutagem para poder recuperá-lo, né? Inclusive o jogador tinha a intenção de permanecer por lá ou pelo menos em algum clube estrangeiro, mas foi demovido dessa ideia. O acordo foi feito de forma verbal até agora e dá conta de que ambos os clubes vão dividir o salário, mas o Vasco vai pagar uma parte bem maior. Cogita-se que o salário total dele fique na casa de R$1 milhão por mês. Cria das categorias de base do Flamengo, Matheus França atuou em 19 jogos pelo Crystal Palace e fez um gol desde a sua chegada. No Flamengo, contando as categorias de base, foram cerca de 53 jogos com 6 gols marcados. O jogador sempre deixou claro em suas recentes entrevistas que é rubro-negro desde berço, mas no Vasco há um otimismo que esse passado não atrapalhe o seu desenvolvimento no clube. Acima de tudo, ele é profissional. Falando um pouco mais sobre o Matheus França, um jogador que começou a receber mais oportunidades no rival na época em que era treinado pelo Dorival Júnior, hoje no Corinthians, né? Ele se tornou uma presença frequente entre os titulares do time que disputava o Brasileirão de 2022, enquanto o foco deles era a Libertadores e a Copa do Brasil, ambas conquistadas pela equipe. Ao todo, o meia marcou 6 gols em 23 partidas pelo profissional naquela temporada. E no ano seguinte, ele ganhou moral com o Vitor Pereira, né, que não durou muito no Flamengo, e acabou perdendo espaço também com o Sampaoli, antes de ser vendido então para o Crystal Palace. Uma coisa que prejudicou a carreira dele foi uma fratura na fíbula em abril de 2022, né, o que o deixou cerca de 3 meses fora dos gramados. Mas depois disso ele começou a ganhar ritmo de novo no sub-20 até chamar a atenção do clube inglês. Importante pontuar, meus amigos, que é um jogador que teve um histórico de lesões recentes jogando lá fora, que atrapalhando bastante a sua sequência na Inglaterra. Em agosto de 2023, ele perdeu cerca de 2 meses por uma lesão nas costas, ficando fora até outubro. Em março de 2024, sofreu uma lesão na virilha, que o tirou de combate também por 2 meses. Quando a temporada iria recomeçar, em agosto de 2024, ele fraturou a costela. Perdeu mais 2 meses nesta recuperação aí. Até que em outubro, por outra infelicidade, ele voltou ali a lesionar a virilha, o que prejudicou ali uma sequência na temporada de 2024 e 2025. E ele foi voltar a campo agora em fevereiro de 2025, atuando em 7 partidas entre Premier League e Copa Inglesa, até agosto deste ano. O Matheus tinha a expectativa de disputar mais jogos nessa temporada, mas uma lesão, né, o tirou de combate durante a pré-temporada do clube inglês, né, e fez com que o treinador de lá não desse muitas oportunidades ao jogador, né, o colocasse assim meio que no segundo plano. Então, mesmo que chegue por conta dessas lesões importantes, acho que ele deve demorar aí um pouquinho mais para engatar. Veremos. Bom, e fechando esse boletim, falando da busca do Vasco por um zagueiro central, o famoso zagueiro pela direita, o xerifão, aquele que é a contratação mais pensada do clube nessa janela, já que com a saída do João Victor, o time vem sofrendo com improvisações para o setor. E após levar um não do Carlos Cuesta, que está indo para o Spartak da Rússia, o Vasco teve que se desdobrar na busca por um novo nome. O dinheiro que iria ser investido em Cuesta será projetado para esta contratação. O clube buscou nomes do mercado sul-americano, recebeu muitas indicações, alinhou outras alternativas e também pretende mirar alto, apesar das dificuldades. Um nome que cresceu muito nas últimas horas, né, que pode ser considerado aí a bola da vez, foi o zagueiro Nino, ex-Fluminense, que atua também no Zenit da Rússia, mesmo clube do Robert Renan. O que circula nos bastidores é que o Vasco chegou a oferecer, num primeiro momento, né, aos russos, algo na casa dos 5 milhões de euros. Porém, os russos não têm interesse de se desfazer do zagueiro, que é titular da equipe desde sua chegada em janeiro de 2024. Além do mais, eles contrataram o jogador justamente por esse mesmo valor e, obviamente, não vão fechar algo abaixo ali dos 8 milhões de euros, por exemplo. O Vasco deve tentar esticar a corda, vai intensificar novos diálogos, mas há um nível de dificuldade aparente, já que o próprio Fluminense, ex-clube do Nino, tentou recentemente o jogador, agora em agosto, e os russos não quiseram nem conversar, meio que trataram a situação como inegociável. Mas há especulações de que o jogador teria um pensamento de retornar ao Brasil por uma questão
familiar, mas o Zenit nega essa informação. Fernando Diniz comandou o jogador no Fluminense. Sem dúvida alguma, deve estar tentando também fazer essa ponte para que a situação possa avançar. O Nino tem contrato por lá até junho de 2028 e estava fora dos últimos jogos porque ele se encontrava lesionado. Está voltando agora aos treinamentos. Bom, isso é o que eu pude apurar até o momento e veremos se tem algum desdobramento dessa questão. Uma coisa é certa, o Vasco vai jogar pesado para buscar um zagueiro que chegue aí com status de titular e que seja uma contratação indiscutível. Veremos. Bom, meus amigos, eu deixo esse espaço para vocês comentarem sobre o jogo de domingo contra o Corinthians. Amanhã eu conto todos os detalhes, tá ok? Um grande abraço, até lá!